Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui à análise das pessoas que entregaram os seus pads aqui no desafio Dominando Figma, ok? Quero, antes de começar, falar 3 pontos importantes. O primeiro deles é que atrasou esse vídeo por conta de eu ter tido uma recaída de saúde. Realmente, depois de dar 12 horas ao vivo, escrever 200 páginas de apostila, meu amigo, na terça-feira eu recaí, eu só consigo me recuperar aqui no final de semana. Então, estou aqui gravando aqui agora porque foi quando deu, ok? Segundo ponto é o seguinte, você marcou aqui que quando você enviasse, que você autorizava o Dicas Visuais a usar a sua apresentação como parte do conteúdo. Ah, Diego, eu não quero que você avalie o meu, eu não gostei do que você avaliou do meu. Bom, você autorizou aqui para que eu pudesse fazer a sua avaliação, ok? Então, qualquer comentário extra, deixa aí no privado da nossa equipe que depois a gente conversa com você ou não, porque no final das contas você autorizou aqui e eu estou fazendo aqui uma análise nesse sentido. E o terceiro e último ponto é o seguinte, se você já pular direto para o seu nome aqui e tal e não quiser ver o dos outros coleguinhas, amigão, você é profissional, você é estudante, tudo isso daqui é aula, você vai aprender com os acertos dos outros e vai aprender com os erros dos outros. Ah, tá demorando muito a chegar no meu, eu não tenho muito tempo, eu não... Ok, bom, essa é um tipo de visão muito limitada. E eu vou gravar todo mundo aqui, então, enfim, fica como um conteúdo para quem quiser aprender. Maravilha? Então, só para resumir aqui, top 5 ganhadores, Silvana Freire, Adriana Soares, Jaqueline Souto, Ana Paula Macedo e Marcos Felipe. Vou abrir rapidamente os deles aqui, para que você veja, né, novamente, as justificativas dos porquês foram feitos, que eles ganharam foram feitas aí durante as aulas, né? Novamente, aqui é o ponto do como é que foi feito, né? A escolha foi feita por votação. Eu ocultei aqui a votação para que não seja o ponto principal desse vídeo a ser analisado. Foi feita a votação, foi feita a minha palavra final, foi feita a minha análise final e foi feita também uma simulação de um cliente. Pensando na ideia de um homem, de um cara que já tem 10 anos de mercado, que começou numa borracharia e agora se tornou uma empresa de autopeças e mecânica, ou seja, ele está com visão de crescimento e um ponto importante do que ele colocou foi que eu queria eu gosto muito de símbolos de carros. Bom, as pessoas que foram escolhidas aqui, todas elas realmente entenderam essa proposta e foram seguiram ali, né, ao conceito do símbolo de carro e assim por diante. Não quer dizer que era um critério, não quer dizer que você deva seguir. Eu estou pensando com a cabeça do ser humano, com a cabeça do cliente. Eu, depois de 13 anos de design, de ter feito milhares de logos, eu ter feito logos extremamente conceituais, mas que na hora que eu apresentei para o cliente, ele falou, cara, eu entendi, mas eu não gostei da forma final. Então, muitos de vocês tiveram realmente excelentes conceitos, mas as formas finais ficaram um pouco aquém, ou então não se conectaram com esse cliente fictício, ok? Então, aqui no caso da Silvana, acho que ela pegou bem a proposta, o símbolo parece realmente uma ideia, né? Esse S aqui, mais trabalhado para o carro e tal. Aqui, por exemplo, né, as mãozinhas formando tanto as chaves quanto também o S do Silva, um ótimo símbolo, uma ótima composição. No caso da Jaqueline, deixa eu pegar aqui para relembrar, a Jaqueline, ela fez aqui, né, o processo do S também, ó, do S, do A aqui, dessa junção, ok? Feito dessa maneira, também a questão de redes sociais e tal. A Ana Paula ficou, assim, bem interessante, ela fez uma junção bem legal também, de pesquisa, de apresentação dela, né? Ficou também bem interessante, moderno, um símbolo bem entendível, a própria junção aqui do A e do U, ok? Os padrões também ficaram bem interessantes, e o ganhador aí, o top 1, foi o Marcos, que fez uma junção também bastante interessante, baseado nas referências, baseado nos conceitos, nas pesquisas. Aqui ele pegou exatamente essa ideia, né, do negativo, da ferramenta entrando, saindo, fazendo a forma com a questão da Gestalt aqui, ó. Então foi bem interessante essa junção, o símbolo final, né, bem colocado nesse sentido, e uma apresentação também bem interessante, ok? Então tá aí os top 5. Vamos começar aqui rapidamente, tá? E é o seguinte, pode ser que alguém eu leve mais tempo, com alguém eu leve menos tempo, mas enfim, vou passar por todos. O importante aqui é você obter o feedback geral. É claro que você está aqui para ver o seu, mas o feedback geral é o mais importante, ok? Novamente, eu reforço que a maioria de vocês fizeram bons rascunhos, fizeram boas pesquisas, fizeram ótimos conceitos.
mas as formas finais ou talvez não estava tão bem finalizada, faltava talvez uma curva, faltava talvez uma questão final ali, ou então ficou muito, né, normal, muito clichê, para dizer uma palavra aqui nesse sentido, ok? Então, um grande desafio aqui era você fazer em 2 dias aquilo que você nunca tinha feito. Então, parabéns se você entregou e fica aqui, né, Silvana? Silvana não, aliás, Adriele, é o seguinte, gosto das formas, tá? Gosto das formas, acho que você conseguiu unir bem a proposta aqui, dá pra ver nos rascunhos e tal, e você trabalhou bem. Só que aquilo, acho que ficou assim, um pouco comum demais com a proposta do que a gente tinha colocado, né? Se a gente for parar para pesquisar assim, uma pesquisa, né, a gente acaba vendo muito dessas silhuetas de carro para falar sobre essa questão dos carros, o que, novamente, não tem problema. Eu só acho que simulando o cliente, na votação daqui da equipe, né, na minha votação, na minha avaliação, como eu tinha 5 para escolher, né, eu escolhi aquelas que foram um pouquinho mais fora da caixinha nesse sentido. Maravilha? Então fica aí a questão. O Alexandre, deixa eu dar uma olhada aqui do Alexandre. Ó. Quem? Alexandre, é o seguinte, achei que ficou bastante confuso, tá? Tem muita informação aqui, muita. Eu entendi o conceito e tal das ferramentas, só que imagina isso daqui, ó. Imagina isso daqui num tamanho de ícone de browser. Olha só como é que ficaria pequenininho. Não daria para ver, por exemplo, ó. Quer ver? Você tentou até fazer aqui, ó. Eu já não consigo ver o que tem dentro das engrenagens aqui no padrão, né? Se eu der zoom mesmo com muita boa vontade, talvez eu consiga perceber. Então, acho que ficou um pouco confuso demais essa parte, mas novamente, a aplicação até que funcionou bem dentro dos mockups. Mas acho que ficou muita coisa, e novamente, ficou com cara de mecânica, onde na verdade ele queria uma coisa mais simbólica, que ele conseguisse estampar como um símbolo único, talvez como era a questão dos carros aí, tá? Ana Carla Risse, ok? Ana Carla, é o seguinte, dá uma olhada aqui, Silva, automotivo e tal. Olha, eu gosto dessa ideia, gosto dos rascunhos, gosto do logo final e tal, mas eu acho que talvez as formas finais lembrassem uma coisa mais lúdica, tá? Talvez até mais infantil, talvez esse carrinho aqui, sei lá, pareça algum carrinho de criança ou até mesmo de bebê por conta das formas, e também essa combinação de cores. As próprias fontes, tá vendo? Estão muito arredondadas, lembra para mim muito mais uma coisa mais lúdica, divertida, do que necessariamente algo assim, ó. Então aqui, por exemplo, tá vendo? Eu consigo ver um carro, mas eu consigo ver um carro mais lúdico do que um carro realmente, não sei, um carro realmente para ser colocado dentro de uma coisa mais séria, uma coisa mais reta, mais curva no sentido, aquela curva meio de símbolo, né, de carros, assim por diante. Mas, novamente, o trabalho foi feito aqui, então é somente para você receber o seu feedback aí, tá? Ana Carolina Oliveira, vamos dar uma olhada aqui da Ana Carolina. Da Ana Carolina é o seguinte, fez também uma boa apresentação, fez aqui, né, um conceito interessante, a ideia da sala de espera, questão dos posts, aplicação da fotografia do mockup. Deu essa ideia de cara metálica, né? Mas aí é o seguinte, eu acho que as formas finais ficaram um pouco... Aqui, ó, não tá tão curvado, aqui esse S, tá muito pontuda, né? Tá muito pontiaguda as formas. Então eu gosto aqui, além do mais também, aqui o A tá muito mais grosso do que o S, né? Então eu gosto da forma, talvez valha a pena refinar essa forma aqui, deixar um pouco mais uniforme os dois, né? A questão aqui do metálico, bacana, legal. Agora, novamente volta a silhueta, né? Aquela coisa da silhueta. E aqui, dependendo como fosse a silhueta ficar sozinha, talvez ela não lembre o carro, talvez lembre mais uma montanha, nesse sentido. Então, mas eu acho que como ideia, como conceito, funcionou bem. Faltou realmente o refino da forma final. Andréia, é o seguinte, deixa eu pegar aqui, rascunhos, ok, pesquisa, novamente, tá, eu vi todos os logos, tá, gente, eu só tô passando rápido aqui, para não ficar um vídeo de 2 horas e alguma pessoa reclamar aí, nossa, o vídeo do Diego, 2 horas e tal, enfim, logo final. Então, André, é o seguinte, gosto da junção das fontes, gosto mais da junção das fontes do que necessariamente do símbolo e também do padrão, tá? Achei que o padrão tá muito
tem muito detalhezinho, tá vendo os furinhos pequenos? Então, tipo, ele meio que... E outro, o padrão não tá... Tá com padrão, ele tá com esses vazados aqui, mas eu não sei, não curti, não ficou tão interessante assim para talvez uma aplicação, tá vendo? Parece que tá faltando alguma coisa, tá vendo no fundo? Tá vazando. Parece que faltou alguma coisa nesse sentido. Tá, e o símbolo, olha só, veja como o volante se confunde com o carro, tá vendo? Se a gente for olhar como forma única, o volante se confunde com o carro, ok? O volante se confunde com o carro. Até vi que você fez o corte aqui, ó, mas talvez valha a pena aumentar um pouco mais o corte ou talvez tirar mais os detalhes do carro. Tem muita coisa aqui. Se a gente for reduzir novamente para um ícone de browser, um íconezinho pequenininho, pequenininho, ou então uma fotinha que vai entrar lá no Instagram, talvez não vai dar para ver que é um volante e um carro, ok? Então ficar atento aí, uma forma mais simples, algo nesse sentido. Vamos ver aqui o da Andressa. Andressa, deixa eu ver. Andressa, ué, será que eu não vou conseguir abrir o seu? Deixa eu dar uma olhada, eu cheguei a ver. Ah, tá aqui. Andressa, gostei bastante dos rascunhos, tá? Gostei bastante dos rascunhos aqui. Acho que fez uma junção bem boa. Só que é aquilo, né? Eu achei que o rascunho ficou muito parecido com aquilo que você pesquisou. Então, assim, como exercício de transferir do computador do papel para o computador, está ótimo. Porém, eu vi que você tentou juntar esse logo aqui, né? Essa daqui, ó, esse daqui com esse daqui. Ok, funciona. Para um iniciante que nunca fez isso, cara, até que ficou bem interessante. Só que, novamente, eu acho que está mais conceitual do que exatamente como forma final. Tipo, eu consigo entender que é um S e um A depois de ter olhado os rascunhos, mas assim, como forma única, talvez ficou muita coisa aqui e a depender como for da interpretação da aplicação, novamente, acho que as cores também não funcionaram tão bem, tá? Apesar de que funcionou muito bem aqui a rede social e tal, então acho que isso aqui você foi muito bem. Agora o mockup, os mockups também, né? Não sei, ficou, não sei, o padrão, não chegou lá, tá? Não chegou lá. Então é um pouco disso que eu senti. Então talvez se deixasse apenas o S e o A funcionasse um pouco melhor. Aqui ficou muita coisa, tá? Talvez ficou muita coisa aqui. Talvez tirar um pouco desses círculos também ajude a deixar uma forma mais limpa. Até porque aqui é uma coisa, dá para ver que isso daqui é uma outra coisa colocada por fora, né? Talvez essa engrenagem não se encaixe tanto com o Automotiva Silva aqui. Talvez isso aqui se encaixe mais por conta das retas. Agora essa engrenagem não funciona muito bem no todo não, ok? Bruna de Paula. Bruna, seguinte. Bruna, você enviou os desenhos em separado, né? Eu cheguei a olhar todos aqui, mas assim, ficou bastante confuso, tá? Bastante confuso. Essa questão do Wi-Fi aqui, acho que você pegou na literalidade, não é essa o ter o Wi-Fi ali na loja não quer dizer que ele precisa expor isso ali, ok? Então, o Wi-Fi é apenas um chamariz, um diferencial do negócio dele, mas não é tão importante assim. Eu não vou lá pro Automotiva Silva só porque para pegar o Wi-Fi, entendeu? Quero resolver o meu negócio do carro e assim por diante. E talvez essas cores aqui, não sei, não funcionaram tão bem, tá? Gosto dos efeitos de metal que você colocou. Mas essa silhueta aqui para mim, só porque tá dentro de um negócio de carro, talvez lembre um carro. Mas a silhueta sozinha para mim parece mais um rabisco, ok? Parece mais um rabisco aí. Camila Cavano. Seguinte, Camila. Aqui no seu trabalho, deixa eu abrir aqui para relembrar. Rascunhos, ok. Tá, aqui é o seguinte, ó. O que é que vai acontecer com essa, de novo, essa questão da silhueta, tá? O que é que vai acontecer com a silhueta? Ela vai sumir, tá? Ela vai sumir, dependendo da aplicação que você fizer, a silhueta pode ser que suma. E por conta do Silva estar na frente e tal, e não ficar tão claro que é um carro ali atrás, ok? Ó, aqui, por exemplo, tá vendo? Aqui sumiu, ó. Aqui eu só consigo ver Silva. Aqui até já consigo lembrar, mas, por exemplo, aquela chave, o martelo que você colocou, sumiu. Eu tenho que dar um zoom muito monstro para poder ver e novamente voltar aqui em cima para ver que é um martelinho e uma chave aqui, ok? E essa silhueta aí, por exemplo, já parece um carro muito mais esportivo. Bom, a gente vivendo no Brasil, né, num local onde as pessoas não têm carros esportivos assim, uma cidade normal do dia a dia, um Fiat Uno, um Palio, um Celta,
no máximo ali uma SUV, né? Um carro quase que esportivo, conversível assim, não é talvez a ideia a se passar. Eu sei que é o padrão que muita gente usa, mas talvez é uma questão fora da realidade, né? Até parece que um Celtinha vai ser um possante como esse, como se fosse uma Ferrari, né? Então acho que uma coisa mais simplificada funcionaria melhor. Aqui eu gostei bastante da ideia, tá? A ideia realmente foi muito boa, mas a montagem é aquele limite de tangibilizar as nossas ideias, aquele limite de tipo, poxa, eu pensei numa coisa muito legal, mas a forma final não ficou ainda do jeito que precisa ser. Talvez falte aqui algumas uniões, alguns refinamentos, para que de fato a gente consiga ter ali uma percepção melhor. O padrão até funcionou melhor. Agora, a forma final, se você for ver na aplicação, não funciona tão bem, tá? Não funciona tão bem. Parece que fica faltando alguma coisa, tá vendo? Fica faltando alguma coisa. Essa chave saindo aqui, parece que é, dependendo, né, da espessura do contorno que foi aplicado, parece que é só uma antena, não parece que é uma chave, tá vendo? A chave de roda até que parece um pouco mais. Agora, a chave de fenda, talvez que está aqui em cima, parece mais um assento ou uma antena do que mais. A fonte até que foi uma boa escolha. A fonte até que foi uma boa escolha. Mas, novamente, como símbolo final, não sei. Não, sabe, falta alguma coisa. E também, como símbolo final, tá mais um negócio mais voltado para a mecânica em si. Ok, é um negócio e tá certo. Mas comparado, né, ao que foi escolhido aí da galera, os outros estão mais simplificados, né? Estão mais diretos, estão sem muito detalhamento e assim por diante. Ok. Bom, aqui é da Daniele. Dani, seguinte, novamente, né, a ideia da silhueta, acho que aqui você até simplificou de uma forma mais elegante, né? Mas novamente volta essa ideia de um carro quase que um foguete, né? Do carro quase que um foguete. Então, assim, ficar realmente muito atento a isso, de que, né, assim, eu entendo que é o padrão que as pessoas utilizam, mas é pensar um pouquinho mais fora da caixa, né? Até por conta aqui daquilo que você colocou. Então, sei que o tempo foi curto e tal, e ficar muito atento a isso daqui, ó. O nome dele não é Silvio, tá? Era Silva. Então, ficar atento para, tipo assim, isso aqui não entrar ali na questão do cliente, porque se o cliente logo de cara vê que você errou o nome dele, talvez as expectativas dele em relação ao que você vai demonstrar não vão ser tão boas assim. Então, ficar bastante atento à apresentação, ao português, ao que realmente era para ser feito nesse sentido, tá? Diego Manuel, o Diego, escolha de ideias, pesquisa, a silhueta, a chave, a engrenagem, né? Ele pegou aqui uma referência aqui nesse sentido, colocou aqui umas fontes, criou aqui o símbolo. Novamente, ó, a junção aqui ficou ótimo, né? Da chave, fazendo a forma do carro, ficou bem interessante, né? Ele pegou aqui esse espaço negativo do carro e colocou aqui. A grande questão é isso, né? Que aqui na junção das cores, talvez não funcionou tanto. Tá tudo muito metalizado e não contrasta bem aqui o carro com engrenagem de fundo. Ou seja, e ainda tem um negócio meio vazando por cima, tá vendo? Tem um negócio meio vazando aqui por detrás. Tem um martelinho aqui que não precisa estar aqui, ok? E essa engrenagem meio 3D, não sei, tá muito, tem muita informação aqui. E outra coisa, novamente a ideia do carro esportivo aí, tá? Novamente a ideia do carro esportivo. Então você vê aqui que na aplicação, ó, até dá para ver que é um carro, mas esse verde meio que sumiu, ele some, né? Olha aqui a aplicação, tem muita coisa. Imagina você colocar esse símbolo aqui, no iconezinho ou então numa fotinha aqui do lado de Instagram, né? Vai ser muito difícil de poder reconhecer. Então, formas mais simplificadas ajudam nesse sentido. Menos é mais. E é treino. Para fazer menos é mais, é treino. Ok? Edmilson, cara, eu gostei bastante dos seus rascunhos, tá? Seus rascunhos foram por um caminho bem interessante. Mas é aquilo, como você acabou de conhecer o Figma, certo? Como você acabou de conhecer o Figma, eu acho que você quis, né, realmente colocar muita coisa aqui e a forma final não chegou lá. Eu consigo entender o que você queria fazer com os rascunhos, mas a forma final deixou a desejar, tá? Deixou a desejar. Então é o seguinte, esse SUA,
não sei, não combinam tão bem, tá? Não sei se é as cores, não sei se é o contorno aqui, que esse aqui tem contorno, esse aqui não tem. Não sei se é essa entrada a mais do S aqui, tá vendo? Então, talvez trabalhar melhor essa forma, ou talvez refinar um pouco a forma te ajude a entender um pouco mais o que foi colocado. E outra, né? Aqui, ó, novamente a ideia do café, do sofá, Wi-Fi, ferramenta e tal. Então, é aquele tipo de coisa que é muita coisa, ou seja, eu quero comunicar o tempo todo aquilo que eu faço. Quando isso daqui são signos, né? São signos apenas. Isso aqui são apenas a parte do serviço. Não é para estar ali na propaganda, na camisa da pessoa, ok? Então, ficar muito atento a isso. Só porque o cliente ele tem um negócio a mais, não é para estar no logo, ok? Não é para estar no logo. Senão, imagina uma loja de departamentos que tem 500 produtos. Você vai colocar 500 produtos na logo do cliente? Não, né? Então, aqui é do Eduardo, acho que é Eduardo, né? Tá ali Eduardo. Cara, aqui foi um caminho mais próximo, tá? Essa ideia do símbolo e tal. Eu gostei da junção aqui, eu acho que ficou parecido com o processo do que ele queria como símbolo, mas aqui o seguinte, né? Em comparação ao que foi colocado dos outros colegas, eu acho que eles foram um pouco mais ousados na forma final. Não é que está ruim, eu acho que você acabou indo bem nesse sentido. Mas não sei. Eu acho que talvez os outros colegas conseguiram aquilo. Eu tinha 5 votos. Então, tendo 5 votos, e também outras pessoas votando, acabaram que a escolha para os outros colegas ficaram um pouco mais. Então, assim, gosto da simplicidade, gosto ali, mas talvez ficou, assim, não sei, aquele tipo de coisa que falta alguma coisa, eu não consigo expressar em palavras, tá? Então, assim, talvez o Silva gostaria. Talvez o Silva realmente ele entraria aqui, se você apresentasse assim e falasse, cara, ok, é isso, mas não sei, falta aquele tchan e tal, então ele te provocaria nesse sentido. Gosto mais da personalização das fontes aqui, tá? Acho que tem um caminho mais a ser seguido nesse processo, ok? Então aqui é uma fonte original, você deu uma leve editada nelas aqui. E o símbolo, eu gosto, mas talvez está bem parecido mesmo com o logo de carro, muito por conta das elipses, né? Muito por conta das elipses aqui. Então, elipses, aqui já vou me lembrar, por exemplo, o logo da Toyota. A elipse aqui, o S de fundo aqui com esse chanfrado aqui, que é esse efeito meio 3D. Então, assim, tá muito próximo de ter entrado nos top 5. Mas por conta, né, dos outros top 5 ali terem feito talvez um trabalho, uma apresentação um pouco diferente, ficou um pouco fora do escopo ali, né? Então, acho que ficou próximo do ideal. Aqui da Eliane, ok? A Eliane aqui quis criar um logo quase como um escudo e tal. E aí o seguinte, ó, você vê que praticamente aqui, Eliane, a gente tem aqui um escudo, que é um símbolo, uma logo, e dentro parece que é um outro logo, tá? Dentro parece que é um outro logo. E aquilo, essa ideia da segurança não necessariamente é o escudo. Eu lembro que na aula ali, na live, eu cheguei a falar sobre você pensar na ideia do escudo e tal, mas eu estava provocando. Eu estava dizendo o seguinte, olha, só porque tem ali nas palavras do briefing segurança, você vai lembrar de escudo, mas não necessariamente é isso. Apesar de que esse escudo eu curti bastante como ele foi montado. Talvez isso daqui gere uma outra forma, pode ser essa ideia possa ser utilizada por um outro cliente, um outro trabalho, mas é algo a ser colocado aqui. Talvez essa montagem aqui interna, não sabe quando não combina uma coisa na outra, tá? Não combinou essa montagem aqui com esse externo. Então parece que são duas logos diferentes que você tentou juntar aqui, ok? Então esse é o feedback. Fabiana Tamashiro. A Fabiana, deixa eu lembrar aqui do dela. Ok. Bom, primeiro ponto da Fabiana é o seguinte. Fabiana, realmente muita atenção ao briefing do cliente, tá? O negócio é Automotiva Silva, não é Mecânica Silva. Então imagina você fazer todo um trabalho e aí o cliente, né, tipo, poxa, mas meu nome não era esse, meu nome é Automotiva Silva.
Qualidade e conforto não era o que era para estar lá no logo. Ele pediu para colocar, né, uma outra palavra lá. E aqui, olha, tá uma junção de símbolos, certo? Tá uma junção de símbolos que eu não consigo compreender o que é, ok? Eu não consigo compreender o que é. A mim, dá pra ver que é tipo, parece que é uma poltrona, um Wi-Fi, e esse negócio na frente aqui parece não sei, parece uma lixeira na frente da poltrona, tá? Aqui eu entendi a questão da mecânica e tal, mas é aquilo, é automotivo. E aqui o padrão, ó, tá uma textura quase meio que indígena aqui, o negócio, né? Por conta dessas curvinhas aqui e tal. Então, assim, acho que passou bem longe, tá? Passou bem longe. Aqui, talvez, por conta, né, de entregar rápido ali o processo, talvez faltou um pouco mais de atenção mesmo aqui aos detalhes, né? Então, o símbolo aqui, para mim, não significou muita coisa, não, além do nome, né, estar errado nesse sentido. A Fernanda, deixa eu ver aqui o da Fernanda. Tá aqui o da Fernanda, peraí. Ela mandou o zip completo aqui de todo o fechamento de marca e tal. Não precisava fazer isso não, mas ok. Então, Fernanda, ela até usou o meu modelo lá de apresentação. Ok. Lembrar? Sim, Fernanda, ó, muita informação. Além do fato de ser um escudo, né? Esse escudo aqui parece uma empresa de segurança. Então, realmente ter atenção a esse processo aí que, assim, tem muita informação, tem o S saindo do A, a chave de roda aqui com o martelo, o automotivo escrito com rodas, né? E ainda um escudo por detrás dando todo esse contraste. Então, assim, olha aqui, por exemplo, eu olho para esse escudo rapidamente, para mim me lembra empresa de segurança. Tudo menos o contexto de automotivo. Isso é claro, né? Olhando de rapidez, de clareza. Então, imagina uma pessoa que está na rua passando, vê esse logo estampado lá na fachada e vai achar o quê? Que é uma empresa de segurança, né? Então, não sei, faltou um pouco de refinamento aqui, ou talvez é o famoso menos é mais, né? Famoso menos é mais. Eu acho que talvez se fosse apenas dessa forma aqui, o S, o A e a chave e tal estaria mais próximo do ideal, mais próximo do perfeito, ok? Daquilo que poderia estar próximo do briefing aqui. Todo o restante está passando uma outra impressão, uma outra ideia, ok? Outra ideia. Franciele, deixa eu mostrar para cá para baixo. Franciele, depois vem a Gisele, ok? Então, Franciele, seguinte. Franciele, olha, eu gostei bastante do seu conceito. A forma final, que talvez não agradou tanto assim, tá? Então, o conceito está bem interessante, essa ideia do carro, do tempo, do cuidado, né, por conta da chave para o conserto e tal. Mas a forma final, além dela ser um pouco mais rebuscada, né, tem muitos traços que estão tendo aqui, tem esse para-brisa, não, esse retrovisor aqui do lado, na lateral. Tem a questão aqui do tempo que você colocou dentro de uma engrenagem e tal. Eu entendi isso, ficou bem interessante. Talvez o que ficou mais bacana que foi a questão do automotivo, a Silvia, e esse negócio aqui que você fez, tipo uma ondinha, né, se encaixando aqui embaixo. Então, assim, acho que funciona bem. Tem um certo... eu consigo perceber um certo trabalho aqui, um certo esmero, mas, sabe, acho que tem muito... Essa forma que está muito rebuscada. Imagina reduzir ela numa forma bem pequenininha, de ícone mesmo de Instagram. Será que daria para reconhecer que é um carro, né? Então, esse encaixe aqui, talvez alguns pontos ficaram bem grossos e não se encaixaram tão bem, ó. Não se encaixaram também. Tem uns pontos aqui que dá para refinar um pouco mais a curva. Vi que você colocou a questão do metal e tal, mas não necessariamente o logo precisa ir com metal. Imagina um logo num bordado. O bordado não tem metal. E aí, como é que vira aqui? O padrão eu curti, tá? O padrão eu curti. Acho que ficou interessante essa ideia de você ter a forma repetindo aqui o tempo e tal. Mas é aquilo, a gente tinha 5 votos. 5 votos e também está bem próximo ali dos top 5. Ficou um pouco bem próximo. Mas ainda assim eu acho que passou um pouco mais aqui. Tanto que você tem que colocar, né? O logo, praticamente ele ocupa quase que 20% da imagem aqui. Isso é muito espaço.
Você vê que quando ele está aqui, ó, o carro já começa a virar uma outra forma, né? Então é aquilo, muito detalhe, muito detalhe, muito detalhe. Acaba talvez quando você começa a reduzir a forma para um negócio bem pequenininho, ele acaba ficando mais um borrão do que necessariamente isso, tá? Mas assim, ficou próximo do que seria o que, assim, mais próximo ali dos top 5, né? Eu não consigo te dar uma posição, mas ficou um pouco mais próximo ali. O da Giza também ficou um dos mais próximos também, tá? Só não entrou mesmo por conta realmente da votação que a gente teve que fazer, mas acho que ficou bem interessante, Giza, essas linhas que você fez aqui, trazendo esse certo dinamismo, trazendo esse certo... essa questão da velocidade que você teve, a junção da palavra Silva, tá vendo? A junção do Silva ficou bem, bem bacana, esse corte da letra A ficou bem legal mesmo, né? O próprio símbolo aqui tá um símbolo bem, bem elegante, bem moderno, assim, bem legal mesmo, tá? O padrão também, assim, dá para entender, dá para colocar. A aplicação tá até bem interessante. Então, assim, aqui ficou realmente aqui, né, semana desafiadora. Então, realmente foi para ser desafiado. Então, é o seguinte, nós tínhamos 5 votos, né? Talvez ele não entrou aqui por conta de 2 votos, né? Não entrou aqui no top 5 por conta de 2 votos. Então, mas aqui acho que ficou um trabalho bem interessante, um refinamento, né? Você foi aqui por um caminho mais do negócio simbólico, da fonte, essa ideia aqui das escritas e tal, e foi por um caminho bem interessante mesmo, tá? Então, tá, ponto positivo aí nesse sentido, mas é aquilo, são os votos que a gente precisa ter que colocar aqui, eu tinha que escolher apenas 5, né? Então, realmente aqui a gente colocou quem teve aqui mais votos que foram colocados aí mais próximo do top 5. Então, quem ganhou mais votos, né? Realmente, acabou ficando aí no top 5. Aqui é do Gustavo. Gustavo, seguinte, meu caro. Tá, aqui novamente, tipo, ó, rascunhos digitais, logo final. Aqui é o tipo de logo que, novamente, imagina reduzir isso, tá? Imagina reduzir isso a um símbolo pequenininho. Tem muita coisa. Apesar de que aqui está aqui nesse sentido, eu meio que senti esse SA bem espremido aqui. Ou seja, o que está aqui do outro lado? Eu sei que tem isso aqui, Silva Automotiva, desde 2011. E eu gostei da ideia de você colocar uma chave de roda aqui, né? Chave de roda, agora eu não sei se aqui é uma chave de roda ou um macaco, enfim. Mas eu senti meio que como se ele tivesse espremido, né? Como se ele tivesse espremido aqui. Gosto da ideia da junção, gosto da ideia do padrão, acho que é interessante. A aplicação até que me chama um pouco a atenção, mas aí, ó, veja que você tem que colocar o logo 20, 30% ocupando a imagem, né? Para que realmente você consiga enxergar o Silva Automotiva desde 2011, tá vendo? Então, realmente é um negócio que você acabou, por conta de focar mais na forma circular e essas formas finais aqui darem um pouquinho de espaço para você escrever, acabou ficando um pouco mais curto, né? E limitando ali, meio que espremendo os seus textos ali, ok? Osana, querida, seguinte, você acabou fazendo um projeto bem completo aqui, né? De 37 páginas. Então eu vou passar aqui rapidinho, né? Porque você mostrou um negócio quem sou, a empresa que trabalhamos e tal. Era para fazer um negócio bem mais simplificado conforme as instruções lá do PED, né? Então acabou fazendo aqui um negócio bem nesse sentido. O que você colocou aqui era para ser feito antes, né? Antes de fechar com o cliente. Mas depois o meio que está aqui que era para ser colocado aí para o cliente, né? Então aqui, por exemplo, ó, ficou parecido um pouco com o Marcos, mas aqui, por exemplo, essas bolas, a engrenagem, eu gosto do processo aqui, mas aí eu acho que a engrenagem ela rouba mais o espaço do SA, tá? A engrenagem em si, ela rouba bastante o espaço. O automotivo até que fica bacana, eu gosto dessas retas, dessas curvas, desse IVA formando aqui, né? Acho interessante, terminando com A e A aqui, automotivo, A igual aqui, ok? O padrão visual que eu acho que destoa para um outro caminho que não tem nada a ver, tá? Um outro caminho que não tem nada a ver, você vê que o símbolo aqui, basicamente aqui você não tem a chave de roda aqui, aí de repente o padrão vai lá e
bota aí a chave de roda, quase que fazendo uma mãozinha, né, fechando como se fosse um coração, aquela, sabe, quando você fecha a mão como se fosse um coração. Agora, a aplicação aqui ficou bem interessante, tá? A aplicação ficou bem interessante. Então, se ele aprovasse isso, eu acho que para post em rede social estaria bem mais aplicado o símbolo de uma maneira que dá para reconhecer, né? Tá ocupando aqui 5%, um negócio bem aqui como se fosse assinatura. Então eu gosto aqui nesse sentido, apesar de que as cores aqui você vê que ficou um pouco apagadas aqui, né? Então assim, dá para ver o caminho que você foi, mas a forma final não chegou muito lá não. Acho que o engrenagem acaba roubando bem mais do que poderia ser uma forma mais simplificada. Ok, então vamos lá para a Ingrid. A Ingrid aqui, ela... deixa eu ver. Lembrar aqui. Sim, Ingrid, meio que eu percebi aqui que os seus rascunhos e a sua pesquisa, e, né, comparado ao seu logo final, foi para outro caminho. Né? Até dá para ver uma certa semelhança aqui dos furos e tal, indo aqui com o I, que você simulando a estrada, mas foi para outro caminho. Tá? E outra, esse SI aqui, você fez aquela ideia do si, mas na verdade, né, SA seria o mais interessante. Silva Automotiva. Esse SI aqui é ok, mas não sei, foi para outro caminho. Foi para outro caminho. O padrão também está um pouco confuso, entendeu? Tá indo para uma outra aplicação. Então, né, comparado ao que os outros colegas já mostraram aqui, acho que você já entendeu um pouco do que seria o mais ideal a ser colocado aqui. Então, está indo para outra situação. Saiu pela tangente. Aqui da Isabelle. Dá uma olhada. Isabelle, aqui não saiu a pesquisa, tá? Só para você dar uma olhada aqui que o print que você colocou, não saiu a pesquisa aqui. Aqui dá para ver que você fez uma outra pesquisa, acho que talvez relacionada a cores, por exemplo. Um outro caminho. Pesquisa relacionada ao local, para você visualizar. E acabou que o logo final ficou bem simplão, né? Bem simplão mesmo. Você vê aqui que parece um negócio mais de pit stop, de pista de corrida, do que necessariamente o que realmente representa o Silva Automotiva, né? Então, até por conta das pesquisas aqui, ficou um negócio mais esportivo, né, do que necessariamente algo voltado realmente para o dia a dia, para a pessoa da cidade, né? Que basicamente a pessoa não faz um racha ali na cidade, no sinal. É uma pessoa, assim como eu e você, que vai trabalhar, vai buscar os filhos na escola, né? E vai, enfim, ter todo esse procedimento. A Jane, seguinte, querida, rascunho. Então, eu entendi o conceito de ser a casa, né? A casa do cuidado, a casa do conforto. Eu entendi esse processo, mas é aquilo. Eu acho que ficou novamente com muitas coisas aqui. Você vê que tem o símbolo do Wi-Fi aqui, você tem a casinha aqui num outro tipo de contorno, você tem aqui a chave com o martelo, né? E você tem aqui meio que a pessoa descansando na letra V. Então, olha quanta coisa olha quanta informação e quantos caminhos que podem ser seguidos aqui interpretados, que, tipo, a depender como for, eu posso levar para um caminho do que? Até que eu conserto o Wi-Fi da casa da pessoa. Esse é o caminho que eu posso interpretar. Então não é um local para realmente fazer a manutenção do meu carro. É eu que vou até a sua casa para poder fazer a manutenção aí com um carro esportivo. Né? Então, não sei, caiu para esse caminho diferente aqui que não funcionou tão bem. Então, imagina esse símbolo, né, novamente, sendo simplificado bem pequenininho. Ó, você vê que quase não dá para ver. O carro, a casa, e principalmente o martelinho e o negócio que está aqui em cima. Aqui, ó, praticamente some a casa e some o martelinho. Tá vendo? Então, realmente, né, quando for trabalhar forma, você vê que tem uma forma preenchida aqui, praticamente gritando na frente, e você tem uma forma quase que vazada aqui atrás com contorno e um negocinho bem pequenininho aqui, de uma forma única e reduzida, né? Imagina no cartão de visita. O cara tem que piscar muito o olho, aproximar muito o cartão do olho para poder entender o que é. A Jaqueline eu já dei uma olhada, uma das ganhadoras. Aqui agora vai ser a Josileia. Deixa eu subir um pouco mais aqui, Josileia. Josileia, é o seguinte, ó, aqui novamente volta aquela ideia da empresa de segurança, tá? Volta novamente a empresa de segurança. Então, assim,
Outra coisa, você fez aqui a apresentação de marca, você já colocou logo de cara o logo do cliente. Não recomendo que você faça isso, ok? Por quê? Porque você primeiro justifica o porquê que você fez aquilo ali e depois você apresenta. Olha, cliente, então depois que eu te apresentei isso daqui, os meus rascunhos, as minhas pesquisas, isso daqui, aí sim eu vim aqui para o projeto, né? Apesar de que na sua pesquisa, você dá para ver aqui, apareceu na sua pesquisa, a questão do logo da Peugeot. Só que o logo da Peugeot, ela vai para outro caminho. Ela vai para outra situação. Esse logo aqui novo deles, basicamente eles já mudaram já. Então fizeram esse novo aqui e tal, eles já estão querendo fazer um novo redesign do logo da Peugeot aí, porque está indo para foi talvez interpretado em alguns países por um outro formato. Então assim, essa ideia do escudo, eu entendo essa ideia da segurança, mas talvez ficou segurança demais. Novamente, a ideia do leão, não sei, não representa muito a ideia de carro para mim não, tá? Não representa muito a ideia de carro para mim não. E esse negócio de 5 estrelas e tal, então assim, me passa um ar premium do quesito de segurança e tal, mas a interpretação disso do Silva vai para outro caminho, tá? Outro caminho. Sinceramente, o que eu mais curti aqui foi a releitura e a simplificação do M que você fez aqui. Achei que ficou bem mais interessante aqui. Fala um pouco mais uma coisa, um ponto mais eletrônico, por exemplo, né? Cada vez mais os carros estão ficando eletrônicos, então passa essa ideia do 0, do 1, né? Essa coisa binária que a gente tem aqui, parece muito códigos digitais que a gente tem por aí. Laide, deixa eu dar aqui uma olhada na Laide. Laide, o seguinte. Ah, sim. Ó, bastante informação, bastante efeito, tá? Muito efeito aqui aplicado de operação booleana. Então você vê que a chave ela transpassa pelo Silva e depois tem um negócio aqui que eu não sei se é um cabelo do U ou se é uma fumaça do cano de descarga do carro, quando na verdade se fosse a fumaça deveria estar aqui mais próximo. Aí você tem um amarelo por cima do azul, que tem um M transpassando como exclusão. Então, assim, é muita informação, tá? O símbolo aqui, tipo, ele vai para outro caminho desse. De repente, esse negócio aqui, essa fumacinha que estava aqui, ela vai para dentro do carro e acaba ficando negativo dentro do carro. E outra, tem essa sombra aqui, não é desnecessária essa sombra. Então, ó, por exemplo, aqui, foi para outro caminho. Então, assim, baseado em tudo aquilo que você já viu até aqui dos outros colegas, eu recomendo de você talvez repensar e ressignificar, uma vez que isso daqui, né, tá muito confuso. Imagina você ver isso daqui, não sei se vai ter menos um, aqui agora, esse aqui é o zoom máximo que vai chegar. Imagina isso daqui bem pequenininho num cartão de visita, de 9 centímetros por 5. Quase não vai dar para ler, né? Quase não vai dar para ler. Então ficou bem confuso mesmo. Bem confuso mesmo. Tá? A Laísa já fez, deixa eu dar uma olhada. Laísa, o seguinte. Ó, eu entendi o que você quis colocar, da ideia disso aqui se formar um S. Mas não dá a impressão de S, ok? Não dá a impressão de S. Então, assim, talvez o conceito está muito bom, falta talvez um refino, ok? Falta talvez um refino para realmente essa forma parecer mais o S do que necessariamente ficar um negócio assim, ó, Ilva. Ah, não é Ilva não, é Silva. Então isso aqui é um S, então assim, seria a cabeça de um leigo lendo isso daqui. E também a questão aqui, sinceramente, tira essa silhueta aqui e refaz aqui esse S para ficar mais próximo do S de verdade, ok? Todo o restante da montagem do Ilva automotivo eu até curti, mas aqui faltou mais ou menos um procedimento para parecer mais o S, tá? Parecer bem mais o S aqui. Aqui eu curti, ficou um trabalho interessante. O padrão até que tá ok, mas talvez levar mais para o caminho do S, tá? Para não ficar um símbolo tão abstrato assim, tão interpretativo assim. Ah, não, isso aqui é um S? Caramba, não parece um S. Então, você não ter essa impressão do cliente assim, não ficar tão aberto. Eu sei que o prazo foi muito curto, né? No tempo normal você mostraria isso daí para outras pessoas e outras pessoas talvez poderiam te dar esse feedback aí. Bom, Lalesca é o seguinte. Lalesca foi para um caminho também interessante, mas a forma final foi, não sei, ficou muito
ficou muito... isso aqui tá muito pontudo, tá vendo? Poderia ficar um pouco menos aqui. Tá muito pontudo. Então, assim, uma forma que era para ser quase que uma forma meio quadrada, né? Então, imagina o meu mouse aqui, ó, fechando aqui numa forma quadrada. Você vê que ela tem muito espaço vazio aqui. Muito espaço vazio aqui por detrás, ó. Aqui ela apostou nessa ideia do S negativo, eu gosto dessa ideia. Essa ideia desse SS aqui, mas não sei para o que significaria esse SS dentro, né? Silva Automotiva não é, né? Silva Automotiva não é. Então, assim, eu gosto do conceito, gosto da execução até um certo ponto. E ficou um pouco pontudo essa parte aqui e essa coisa aqui um pouco mais arredondada. Que tem ligação aqui com a fonte, beleza. Mas, sabe, talvez fazer um pouco mais de refino aqui, né, nessa coisa do arredondamento aqui. E tirar esse SS. Sinceramente, para mim, esse SS aqui tá, não sei, lembra talvez... Né, o SS da Alemanha aí, que é outra parada bem diferente do que a gente está colocando aqui. Então, enfim, como conceito eu gosto. Talvez falta trabalhar e refinar um pouco mais a forma final. Olhando aqui agora para a Leandra. A Leandra, deixa eu dar uma olhada. Sim, a Leandra trouxe essa ideia do ouro, né, os conceitos de exclusividade e tal. Gosto desse processo dela aqui, do ouro. E aí o seguinte, acabou, Leandro, o seguinte, ó, que ficou bem moderno, tá? Ficou bem moderno mesmo, ficou bem, assim, simbólico o processo, ok? Essa ideia do ouro traz esse processo aí, mas, sabe, talvez me passou mais a impressão de parecer um negócio mais de design, tá? Meio que um design de interior, um negócio quase que arquitetura, assim, né? Quase conceitual, do que necessariamente um local assim pro carro. Então, assim, novamente, ganha sim em alguns pontos, ganha sim em algumas questões, mas sabe, ficou bem conceitual, bem moderno, bem interpretativo, são formas aqui e tal. Então, acho que é aquilo. Eu gosto, mas eu acho que o Silva é aquilo. Pensa no cara ali de quase 40 anos, 40 e poucos anos, que foi borracheiro, e que agora tem um negócio, né, e tem ali funcionário para cuidar, e é um cara meio, né, um homem, né, assim, no sentido da meia idade e tal, e que ele vê outros concorrentes, e que por mais que ele queira fazer um negócio diferente, eu acho que ficou diferente até demais, né, acho que a Rosivana chegou a fazer também um negócio bem parecido, que eu já dei feedback para ela lá dentro da escola. Então, eu gosto, talvez reformar isso daqui para um conceito mais próximo da realidade no sentido comercial, ok? De comércio, pensando aqui na nossa realidade brasileira, mas eu não sei se o Silva ele interpretaria isso de uma maneira, poxa, eu entendi que é onde você queria, mas eu não me vejo muito nisso não, pensando muito na história dele, tá? Aí é o seguinte, a estrada também apareceu bastante, né? Teve muita gente que fez o conceito de estrada e tal. E que eu, assim, acho ok, tá? Acho ok. Mas, novamente, a gente aponta aí para um clichê do processo da estrada, de silhuetas de carro, silhueta de estrada e tal. E também aquilo, tem a ver aqui mais com a estrada em si, né? Mais com a estrada assim. Tipo, acho bacana esse símbolo final. Tem talvez uma certa referência aqui com o conceito da Fórmula 1 e tal, né? Tem esse certo sentido. Dá para ver que a referência aqui da Land Rover acabou influenciando a escolha aqui. Tá próximo, né? Acho que tá mais próximo do conceito de símbolo de carro, ok? Do símbolo de carro, do que necessariamente o conceito assim do Silva Automotiva, né? Então ficou bem próximo do conceito do carro lá que ele queria e talvez foi ignorado um pouco os outros pontos do briefing. E aqui também, né? Acabou que por conta do trabalho, mas não deu para fazer os posts, os mockups, né? A questão final. Então é aquilo. Eu vou avaliar o todo, né, do que o pessoal colocou. A Maria já colocou o seguinte. Já estamos chegando ao final. A Maria Cidália já colocou o seguinte, ó. Apresentação também, conceito, pesquisa, rascunhos, né, a linha do carro, prestação de serviço, produto, estabelecimento. Ok. E aí o seguinte, ó, Maria, ficou uma junção de peças, tá? Dá para ver que ficou aqui
eu achei que quando estava olhando que isso daqui ia dar uma nova forma, mas basicamente você juntou a linha, juntou a chave e a roda. E aí juntando isso tudo, ponto. Ficou do jeito que estava. Aí você escreveu por cima aqui. Então tá bem, o símbolo até ficou um pouco mais encaixado, mas aí onde é que está a roda, por exemplo, né? Então, escolher bem esse processo aqui, talvez foi o seu primeiro trabalho em relação a isso, e ainda assim né? Você quis apresentar aqui de uma outra maneira. Então, na apresentação foi até bacana, mas a forma final ficou bem, assim, bem simples, né? Pegou aqui as formas, os desenhos, juntou e escreveu por cima, né? Autopeças, aí quebrou e quebrou de novo serviços em geral. Então, novamente, pensa isso aqui numa forma pequenininha. Será que daria para ver, para enxergar, para entender que isso aqui é um símbolo único? Talvez não. A Maria Estela, ela já foi para este caminho aqui, ó. A Maria Estela, cadê? Rascunhos, novamente a ideia da silhueta, né? E aí é o seguinte, Maria Estela, primeira questão da silhueta, depois você quis gerar essa ideia da velocidade aqui. Eu acho que a Silva Automotiva não tem a ver com essa coisa do esportivo, da velocidade, tá? Ele é outra pegada, outra situação, é da manutenção, do cuidado. E aí você trouxe muito bem no sentido de montagem, do cuidado, da manutenção, essa coisa mais do mecânico, para as formas, né? Então, ó, Silva é a chave, aqui o T é uma outra coisa, a engrenagem, o T é a chave e tal. Só que ficou um verde que praticamente não dá para ver, tá? Praticamente não dá para ver. Então, ó, eu tenho que fazer muito esforço aqui na vista para poder enxergar isso daqui. Então, talvez valeria a pena você colocar tudo em azul mesmo, tá? Tudo em azul. E deixar o verde, talvez com uma linha aqui embaixo, ó, ou talvez um retângulo aqui embaixo escrevendo autopeças em geral, né? Autopeças em geral e tal. Né? Mas eu gostei da personalização, acho que esse é o caminho, só que ficou assim. E novamente, né? É uma forma que tem muito detalhe aqui embaixo, ó. Talvez se a gente reduzisse essa forma aqui, daria só para ver que era um T mesmo, não uma ferramenta. E o que, ok, nesse caso aqui não tem um problema. Mas, ó, tá vendo que eu quase não consigo ler o Tomote aqui? E o Silva, ó, e o I sumiu. O I sumiu, entendeu? Então, além do caso da silhueta e da velocidade, que não é o caso do Silva, eu gosto da ideia de trabalhar as fontes com as ferramentas. Porém, eu acho que foi para outro caminho, tá? A questão da escolha de cores, por exemplo, não deu muito para ver, não. Já, deixa eu ver aqui, a Mariana. A Mariana mandou picotado aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Silva Automotiva. Acabou mandando picotado. Então vou dar uma olhada aqui no logo final, ó. Então, ó, você vê que tem o azul e o verde com uma silhueta aqui em cima. Até aí tá ok. A junção do S com uma engrenagem, né, e a chave aqui, eu acho a montagem ficou legal, mas ficou parecendo mais mecânica, tá? Tá parecendo realmente mais uma mecânica do que necessariamente, né, uma loja de autopeça, um negócio mais de automóvel nesse sentido. Então, é aquela ideia. Nem tanto borracheiro, nem tanto mecânica, mas uma empresa que vai cuidar do seu carro ali nesse sentido. E, novamente, se afastou um pouco da ideia do símbolo, né? De um negócio simbólico mais no sentido de uma forma mais simples, né? Então, se eu der -1 aqui, talvez eu nem consiga enxergar que é uma engrenagem no A aqui, né? Por conta de estar muito distante. O automotivo, apesar de estar pequeno, ele não precisa aparecer tanto, uma vez que o Silva é o nome mais forte nesse sentido, né? Então, o Pedro Henrique, deixa eu dar uma olhada no Pedro Henrique. Relembrar aqui o que ele colocou. Sim, lembrei. Pedro Henrique, seguinte, cara. Os conceitos, a pesquisa, os rascunhos. Na junção final, na junção final, eu fiquei muito na dúvida no que era isso daqui. O que é isso aqui? É uma bola que tem umas setas e tal, vai para qual lado? Acaba que a fonte aqui, essa fonte mais cursiva, essa fonte mais parece uma manuscrita que foi escrita à mão, tá indo para outro caminho diferente aqui, entendeu? Aqui tem uma forma reta, depois as fontes vão para outro caminho.
esse reto do A não está com a mesma espessura aqui do S. E aí acaba, né, que a gente tem aqui, não sei, não agradou muito. Eu fiquei muito na dúvida do que seria. Se eu olhasse apenas esse símbolo na rua, será que eu me lembraria de ser um negócio de carro, que me lembrasse alguma coisa, uma marca de carro, por exemplo? Não, eu fiquei muito confuso nisso daqui. Talvez tenha aqui nos rascunhos que eu cheguei a dar uma olhada, né? Mas assim, esse A pensando em algo que remetesse a carro, conserto, usando fórmulas modernas, não convencionais para demonstrar a marca da empresa. Mas cadê essa bola com as setas aqui? De repente ela aparece no meio do nada no rascunho, tá vendo? No meio do nada aí você encaixa aqui. Então ficou bastante confuso aqui nesse sentido. O Ricardo, deixa eu dar uma olhada aqui no do Ricardo. Relembrar aqui o que ele colocou. Sim, já lembrei. Ricardo, seguinte, cara, gosto bastante da ideia. Novamente, foi também um dos votados aqui, ficou bem próximo ali do top 5, tá? Ficou bem próximo. Gosto dessa ideia de lembrar talvez o logo do Fórmula 1, mas com essa coisa de estradas, esse S que entra e sai, esses símbolos, né, que acabam colocando. Aqui que talvez deixou um pouquinho a desejar. Eu sei que você tentou levar daqui para cá, mas aqui você vê que o S está bem mais trabalhado e aqui você vê que o S ele só tem um risco aqui, ó, só um risco assim. Talvez valesse a pena trabalhar melhor isso daqui aqui no Silva, ok? Aqui no Silva. Mas eu acho que foi assim, tá bem simplificado, tá bem interessante, as cores remetem bem, apesar de ser o vermelho não ser parte do briefing, né? Acho que você poderia propor essa mudança para ele e chamaria bastante atenção nesse sentido. Mas, cara, também foi um dos votados aqui, acabou não tendo todos os votos aqui para entrar, né, no top 5. Eu mesmo votei nesse daqui, mas é isso. Esse é o meu feedback aqui em relação a esse S final, que o símbolo chama mais atenção. O Silva Automotiva talvez careceu um pouco mais de trabalho aqui, uma vez que, né, só foi feito um corte aqui no S, né? Juntar um pouco mais essas letras, talvez mexer um pouco mais na ligação do L com o V, do A, talvez trabalhar um pouco mais essa curvatura do S aí, desse corte, entendeu? Então o símbolo foi bem interessante. Já o final, né, a composição como um todo, sente que falta alguma coisa. Aqui o da Rosivânia foi o que eu passei para ela. Ela já foi já para um caminho bem mais minimalista, bem mais conceitual. Você vê que o S ele é preenchido pelo espaço vazio, né? Você vê que um S é bem aqui. Eu já dei meu feedback para ela em relação lá dentro da escola. E eu falei, olha, como o conceito está realmente muito bom, e a Rose acaba tendo, né, esse conhecimento mais voltado para design de interiores, de arquitetura, então ela vem de uma escola de curvas e de minimalismo e de moderno, e ficou moderno. Assim, eu particularmente gostei demais, talvez umas curvas aqui em relação a essas quinas, ficar um pouquinho mais delicado e tal, mas é aquilo, eu não sei se o Silva é tão sofisticado assim, eu não sei se o Silva é tão moderno a esse ponto de ter um símbolo tão minimalista assim, entendeu? Então ele entenderia o conceito, mas eu não sei se ele gostaria de usar isso aí no peito, entendeu? Então eu mesmo já lembro de eu fiz um logo para um cara que também tinha muito conceito minimalismo moderno. Ele falou, cara, eu entendi todo o conceito, mas eu achei que tá faltando alguma coisa, entendeu? Então essa impressão de estar faltando alguma coisa aí, tá? Da Tânia, vamos dar uma olhada aqui no da Tânia. Dá uma olhada aqui. Sim, Tânia, é o seguinte, ó. Primeiro a fonte, eu achei uma fonte infantil, tá? Uma fonte bem lúdica, bem infantil. Fonte assim que a gente usa talvez um material meio que escolar. Segundo, que o símbolo final tá me remetendo a um café, um Wi-Fi. Então assim, novamente, ó, o símbolo aqui, tá vendo? Uma rodinha bem aqui, cantinho, que tipo, se fosse reduzido aqui no cantinho, nem dava para ver a roda. Aí você vê que um café com Wi-Fi. Então assim, baseado no feedback que eu já dei para os outros colegas aí, a ideia, né, não era focar no Wi-Fi, no café e assim por diante. Talvez trazer essa sofisticação, esse espaço de automotiva, e isso daí não é para ser ressaltado no cliente. É um diferencial do negócio dele, mas não é o negócio dele. Entendeu? Não é o negócio dele. A Tatiane,
Deixa eu dar uma olhada aqui para relembrar o da Tati. Sim, Tati. Deixa eu pegar aqui. Ficou a ideia da silhueta, né? Ficou a ideia da silhueta. As cores eu percebi que ficou um pouco lavado, né? Não sei se talvez no seu monitor tá com falta de contraste, mas tá bem apagado aqui o azul e o verde, né? Não sei se dá para vocês repararem aí. A questão da silhueta, né? A silhueta aqui, esse sublogo também com a silhueta aqui e tal, né? E novamente a silhueta, um negócio mais batido e tal. Gostei mais da junção do Silva, né? Aqui da forma final como foi trabalhado o Silva do que necessariamente eu entendi aqui que você colocou a silhueta por cima do O para simular as rodas do carro, né? E ok, mas ele queria se diferenciar um pouco mais, né? Então isso aqui talvez parecia muito mais o logo do concorrente dele, que tem silhueta e tem essas coisas assim. Talvez o próprio Silva, na verdade o logo do Silva já tinha silhueta de carro, né? Da Tuani, é o seguinte, novamente apareceu aqui o processo da estrada, né? Aqui, ó, Silva Automotiva, e novamente o logo aparecendo logo do início. Eu não apresentaria para o cliente o logo do início para ele, porque eu quero construir a história dele, né? Construir o porquê que eu fiz aquilo ali. E o seguinte, Tuane, né? Eu tenho tem esse daqui, depois tem esse, aí eu já não entendi se é esse ou se é esse o logo final, tá? Ficou um pouco confuso para mim logo de cara quando eu abri aqui. A ideia da estrada, né? A ideia da estrada que, ok, assim, passa a impressão realmente de ser uma coisa de carro, mas aqui novamente, ó, eu não sei qual é o logo final, não sei se é esse, eu não sei se é esse. Entende? Eu não sei qual que você quer trabalhar aqui. A escolha de cores foi até bem interessante. Eu particularmente gosto muito desse conjunto de cores, tá? Aqui, ó, você vê que é uma outra aplicação do logo dele, né? Então ficou um pouco confuso para mim. O que é que você tinha escolhido aqui? E também essa ideia da estrada apenas, né? Esse S da estrada apenas, num outdoor grande assim dá para ver. Mas será que daria para ver essa estradinha aqui, esses picotezinhos no bordado da camiseta dos funcionários? Será que daria todo esse detalhamento aqui? Então tomar muito cuidado com esse grande detalhamento aqui, tá vendo? Tem uma linha ainda no meio da estrada e tal. Então, como apresentação eu gosto bastante, mas como forma final ficou um pouco assim, eu fiquei muito confuso. Mas qual é o logo? É esse ou é esse? Qual que a gente foca? Qual que a gente realmente representa ali? Qual que a gente dá mais caminho a ser seguido? Ó, padrão visual. Aí você tem um aqui, você tem outro aqui. Mas qual que eu uso? Né? E outro, padrão visual tem um Silva Automotiva por dentro. Então, assim, será que para ser colocado um interno, né, bem pequenininho lá no post do Instagram, daria para ler Silva Automotiva? Eu já não estou quase conseguindo ler aqui. Então, ficar atento a essa parte. A Valesca, ela teve um conceito muito bom, mas a execução não chegou lá, tá? Não chegou lá. Por quê? Porque eu entendi bastante o conceito dela, tá? Essa ideia do cuidado. Então, por exemplo, ela foi da ideia da segurança e do cuidado, mas fugiu da ideia do escudo. E ela foi muito para essa ideia, né, do abraço, do cuidado, da atenção, do carinho, agora me fugiu a palavra. Mas eu entendi bastante. Quando eu vi o logo dela, eu falei, caramba, eu entendi qual é o conceito dela. Mas, novamente, vamos pegar aqui o Silva, né? O Silva ele vai olhar e falar, cara, bacana o conceito. Mas, primeiro, eu já não sou mais uma borracharia, então essa ideia da roda aqui apenas, né? O Silva, vamos lembrar que o Silva é um cara de 40 e poucos anos e tal, e ele já entendeu que ele já não é mais um borracheiro. Então, assim, ele poderia interpretar que ficou voltado muito a essa ideia da borracharia, mas ele, poxa, mas eu já vendo autopeças, já vendo isso, que tal a gente colocar uma ferramenta aqui, ou seja, daria margem para o Silva poder decorar o próprio logo dele. E segundo, eu achei que as formas finais das mãozinhas ficou lúdico, tá vendo? Tá muito arredondadinho, polegarzinho gordinho, entendeu? Muito, muito, muito lúdicozinho. Então, em comparação à Automotiva Silva, que já parece um negócio mais de carro, parece uma grelha de carro na frente, né? Já ficou um negócio um pouco mais sério. Então, tem essa divergência de que o conceito está muito bom, eu entendi onde ela quis chegar com o conceito, mas a forma final, o Silva ele olharia assim e falar, poxa, mas eu já evoluí da borracharia, entendeu? Eu já não sou tão. Então coloca aqui uma chave de fenda, coloca aqui um negócio.
aí abriria margem para o Silva ter que... eu quero deixar minha logo mais séria, né? Eu não sou só um borracheiro. Então, ficaria um pouco nessa interpretação. A Vanessa, deixa eu dar uma olhada aqui, ok, relembrei da Vanessa. Vanessa, é o seguinte, rascunho digital, logo final, assim, ficou bem simples, né? Bem simples. Essa ideia da estrada aqui também simplificada, ok, melhor do que tem aqueles tracinhos da estrada. Mas aqui, não sei, essa engrenagem, esse S aqui, não sei, não se encaixou. Não se encaixou tão bem, não. Tá? Não se encaixou tão bem. Apesar de que o símbolo final aqui, tudo em preto, ficou até ok. Mas essa mistura aqui de preto, amarelo, e vem um degradê de azul pro coisa aqui, ficou um pouco confuso. Tá? Ficou um pouco confuso. Tanto que, por exemplo, olha o padrão aí. Tá vendo? Padrão aí, tipo, ok, é um padrão, ok. Mas sabe, eu tô olhando aqui e não tá dando para reconhecer tanto, não. Não está dando tanto para reconhecer. E tem outra coisa. Me dá a impressão de que esse S está um pouco tombado, tá vendo? Ele não tá reto assim. Ele tá meio que caindo para frente, sabe? Ele meio que se desequilibrou ali. Opa! Ele tá meio que caindo. Então, as fontes estão até interessantes. Mas a forma final, essa engrenagem aqui, esse arredondamento aqui das engrenagens, esses espaçamentos entre as engrenagens, não sei. Tá me lembrando outra coisa, eu não consigo lembrar o que é, mas não tá me lembrando uma engrenagem, tá? Tá me lembrando talvez não sei, uma mina terrestre, não sei. Indo para outro caminho. Então talvez o S ele vindo, né, de fora a fora aqui, tipo o S do Super-Homem, né? Esse S assim, ficaria um pouco melhor, porque tá muito vazado o espaço de cima e o espaço de baixo. Ok? A Verônica, deixa eu dar uma olhada aqui no da Verônica. Verônica, Virgínia e o Wihan. Verônica, é o seguinte, tá? Aqui é o seguinte, ó, entrou um 3D, assim, bem destoante aqui, tá? Esse volante 3D com formas curvas mais retas, esse carro meio cinza, esse martelinho, esse banco, Silva Automotive, entendeu? Então ficou bem confuso isso daqui. Ó, bem confuso. Esse 3D não se encaixou muito bem, não. Agora que eu vi que não é um volante. Na verdade, é um volante, é uma roda. Aí eu já não sei se é um volante ou se é uma roda. Entrou um carro esportivo aqui diferente do que estava aqui, ó. Olha aqui, entrou um carro aqui e de repente aqui tá outro carro. Então, assim, faltou um pouco de padronização e também essa coisa do 3D. Daria para bordar esse logo 3D? Não rola. Não existe bordado 3D em camisetas aí, não. Tá? Então, assim, você vê que as pesquisas estão bem diferentes do que se tornou o rascunho final. Então, ficou um pouco longe do caminho que a gente seguiu aí. A Virgínia, novamente a questão da estrada, né? A questão da estrada aí. Então, entendi o conceito, né? Eu entendo o conceito da estrada, tal. Totalidade, liberdade, praticidade. Gosto dessa apresentação aqui desse conceito, das fontes também. Mas aí, tipo, o conceito tá muito legal e de repente a forma ficou bem simplona, né? Um círculo da totalidade e da liberdade com a estrada no meio aqui. Então, não sei. Apesar de que também, né? As fontes aqui, ela tá um pouco desproporcional. Então, o círculo está muito grande em relação ao Ilva Automotiva. Ok? Apesar de que o Automotiva também ele tá meio que alinhado aqui com o início do V, mas está um pouco vazado aqui, né? Parece que falta alguma coisa aqui do outro lado. A depender como for, o Automotiva ele pode começar da letra I e terminar o A no final, né? Espaçar as fontes do Automotiva e finalizar aqui. E apesar de que essa curva também, né? Essa curva aqui muito íngreme, certo? Tá muito íngreme essas curvas aqui. Então, falta um pouco de refinamento aí nessas curvas, deixar o S um pouco mais com cara de S, tá? Um pouco mais com cara de S. Ele tá muito pontiagudo. Parece quando eu aponto meu dedo assim, né? Que eu dou uma curvadinha aqui no iniciozinho do dedo, aí tá dando essa leve impressão assim, uma curva não tão natural. E o último do William. Aqui tá William. Tá aqui, William. O William é o seguinte, ele foi para um caminho... Aqui o William foi para um caminho de símbolo, tá? O William foi para um caminho de símbolo, ok? Fez aqui uns rascunhos e tal.
Fez aqui um S simbólico. Eu gosto desse S aqui e tal. Aqui, né, ele trabalhou a ideia da estrada, né? Então, elipse como uma simbolização do S do Silva, que ao mesmo tempo faz referência a uma estrada, uma rodovia sinuosa. Legal, bacana, interessante. O Automosilva. Agora que eu reparei, Automosilva. Rapaz, assim, Automosilva. Tipo, eu gosto, mas não sei se o Silva lá, o José Silva lá, ele gostaria. Entendeu? Acho que ele confundiria e ficaria bastante incomodado com essa questão, tá? E aí é o seguinte, sobre o símbolo, cara, eu gosto do símbolo, tá? Eu gosto do símbolo. Porém, eu vou te dizer que eu já vi esse símbolo em muitos outros lugares, muitas outras questões. Então, eu particularmente gosto, mas é aquilo, talvez o Silva, ele olharia e falar, cara, até gosto, legal, parece realmente um negócio de carro e tal, gostei dessa ideia aqui, mas que tal a gente colocar uma ferramenta aqui, colocar um negócio e tal, talvez ele levaria para esse lado. E eu acho que, na verdade, o que mais incomodaria ele seria esse Automosilva, tá? Automosilva ali. Então, gosto do logo, tá? Eu gosto do logo, se não me engano, acho que eu até votei nele. Aí a equipe aqui enfim, ficou um pouco dividido, né? Um votou, outro não votou e tal. Então, dá para ver um pouco das referências aqui. Então, assim, ficou também próximo dos top 5, né? Top 5 e tal, mas, sabe, não alcançou. Não alcançou o que realmente era o que ia ser colocado. Eu, particularmente, gostei do trabalho, acho que com poucos refinamentos. Esse Automosilva você teria que convencer o cliente para poder mudar, né? Talvez é o ponto de mais gritância aqui. Mas, enfim, deu para ver, né, por conta dos rascunhos aqui, o que você queria colocar. De qualquer forma, está aí entregue as análises de trabalhos, né? Então ficou bem mais longo do que eu imaginei, mas está entregue, né? Missão dada, missão cumprida. Qualquer dúvida, comente privadamente com a minha equipe ou então me mande uma mensagem direct. De qualquer forma, enfim, o que era para ser feito foi entregue aqui. Qualquer outra avaliação, análise e tudo mais vai ter que ficar para um próximo DDF ou então você entrar na Escola Criativos Digitais. Maravilha? Tamo juntos. Então até um próximo conteúdo. Tchau, tchau.